fixação mental. Em nossas tarefas da noite de 5 de maio de 1955, o iluminado espírito Dr. Dias da Cruz voltou a visitar-nos, estudando para nossa edificação o problema da fixação mental depois da morte. Em sua alocução interessante e oportuna, o instrutor oferece-nos grave advertência quanto ao aproveitamento de nossa reencarnação terrestre. Meus amigos, analisando superficialmente, embora o problema da fixação mental depois da morte, convém não esquecer que a alma, quando encarnada, permanece munida do equipamento fisiológico que lhe faculta o atrito constante com a natureza exterior. As reações contínuas, auridas pelos nervos da organização sensorial, determinando a compulsória movimentação do cérebro, associadas aos múltiplos serviços da alimentação, da higiene e da preservação orgânica, estabelecem todo um conjunto vibratório de emoções e sensações sobre as cordas sensíveis da memória, valendo por impactos diretos da luta evolutiva no espírito em desenvolvimento, obrigando-o a exteriorizar-se para a conquista de experiência. Esse exercício incessante, enquanto a alma se demora no mundo físico, trabalha o cosmo mental, induzindo-o a buscar no bem o clima da atividade que o investirá na posse dos recursos de elevação. Como sabemos, todo o bem é expansão, crescimento e harmonia, e todo mal é condensação, atraso e desequilíbrio. O bem é a onda permanente da vida a irradiar-se como o sol, e o mal pode ser considerado como sendo essa mesma onda a enovelar-se sobre si mesma, gerando a treva enquistada. Ambos personalizam o amor que é libertação e o egoísmo que é cárcere. Mas se a alma não conseguir se desvencilhar enquanto na terra das variadas cadeias de egoísmo, como sejam o ódio e a revolta, a perversidade e a delinquência, o fanatismo e a vingança, a paixão e o vício, em se afastando do corpo de carne
pela imposição da morte, assemelha-se a um balão eletromagnético, pejado de sombra e cativo aos processos da vida inferior, a retirar-se dos plexos que lhe garantiam a retenção através da dupla cadeia ganglionar do grande simpático, projetando-se na esfera espiritual, não com a leveza específica suscetível de alçá-la aos níveis superiores em circuito aberto, mas, sim, com a densidade característica da fixação mental a que se afeiçoa, sofrendo em si os choques e entre-choques das suas próprias forças desvairadas em circuito fechado, revelando lamentável desequilíbrio que pode perdurar até mesmo por séculos, de acordo com a concentração de pensamento na desarmonia em que se compraz. Nesse sentido, podemos simbolizar a vontade como sendo a âncora que retém a embarcação do espírito em seu clima ideal. Como vemos, é preciso consagrar nossa vida ao bem completo e incondicional, a fim de que estejamos de acordo com a lei divina, escalando ao seu influxo os ácumes da vida superior. É por isso que, encarecendo o valor da reencarnação como preciosa oportunidade de progresso, que lembramos aqui as palavras do Senhor no versículo 35 do capítulo 12, a brilharem no Evangelho do Apóstolo João: avançai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos alcancem, porque todo aquele que caminha nas trevas achará fatalmente sob o nevoeiro e perderá o seu próprio rumo. Meus amigos, que a bênção do Senhor permaneça conosco. São os votos do vosso servidor Dias da Cruz.